E aí, pessoal, agora fazer o resumo, né, Décio? Justamente, aquele resumo rapidinho para você ir lá e fazer as atividades e voltar fazer, né? Fera no assunto mesmo. Vocês são fera, são da NASA aí. Vamos lá, Vamos começar. lá então. Assim como a pura fala, né, da NASA, corrente elétrica. Então aqui mostramos quando ocorre a corrente elétrica, o que é necessário para que haja uma corrente elétrica. Tenho que ter uma diferença de potencial, potenciais diferentes, porque se eu não tiver, não tem como fazer isso fluir, né? Então, olha aí, criando campo elétrico dentro deste fio, eu vou criar uma orientação. As partículas vão sofrer esse efeito e vai gerar uma força elétrica que vai mover essas partículas. Então, acaba ocorrendo a corrente elétrica, o elétron se movimentando numa direção específica, né? Não é para qualquer lugar, é um movimento ordenado das partículas portadoras de carga chamada elétrons. Aqui embaixo é um exemplo do que ocorre, né, quando elas estão se movimentando em todas as direções. Também os efeitos e tipos de corrente elétrica, né? Então, falamos aí... Olha aí, ó. Os principais efeitos são o efeito térmico, nós falamos que é o efeito Joule, que ele pode atrapalhar em determinado momento, mas em outro momento pode ser bom. Por exemplo, chuveiro elétrico precisa do efeito Joule. Um ferro elétrico para passar, o aquecedor, eu não sei como é que chama o negócio do cabelo aí, eu chamo de chapinha porque eu não tem chapinha, tem secador de cabelo. É secador, né, o nome, isso. Secador de o professor cabelo. Mac entende melhor do que eu isso aí. E nós temos o efeito químico, né, o efeito químico, ionização, inclusive nós falamos da pilha aí, o que aconteceu com o manganês, né, isso. Que ele perde, né, volta a ser monóxido, né? Isso. O efeito magnético, nós falamos até sobre a lei de Ampère, que tem o efeito magnético, vamos estudar isso até melhor mais tarde. Isso. E o efeito fisiológico é na passagem dos seres vivos, animais, pessoas, etc. Né? A corrente contínua, ela é constante, ela não tem variação. Já a corrente alternada, como a própria palavra fala, ela é alternada, ela alterna no valor mínimo até um valor máximo, passando pelo zero de novo. Então, podemos dizer que um aparelho de corrente contínua fica continuamente zerando a corrente. Só que isso é muito rápido. O tempo é tão pequenininho que não faz interferência nenhuma, né? Exatamente. E só lembrando que a melhor escova da minha mulher quem fez fui eu. Então, olha aí! Tá tem que ter todos os talentos, então o homem tem que ser completo. Justamente. Intensidade da corrente elétrica. Então, I, né, igual a quantidade de carga módulo, porque não pode ter negativo. Então, aí, quando tem essas barrinhas, significa que não pode ter valor negativo, dividido pelo tempo. E a quantidade ela é dada pelo número de elétrons vezes a carga elementar. Fazendo essa daí, falamos das pilhas secas, como o Décio falou, né? São mais de fácil manejo, né? Você pode girar, colocar de várias posições, vertical, horizontal, inclinado, que não vai ter problema. E aqui, o mais comum, né? As pilhas que você compra aí no dia a dia para botar em alguns equipamentos ainda, né? Os que já não vêm, por exemplo, é difícil você ver hoje a pessoa vender equipamentos com pilha, você quase não compra, né? Usando essas pilhas não recarregáveis. É mais fácil você comprar com uma bateria recarregável, tem um tempo de uso, né? Aí também. Tanto de recarga, aí ela também vai parar. Então a formação dela, né? Toda a formação que você vai ter aí dentro da pilha, as partes dela que foi falado durante a aula. E para finalizar, a lei de Ampère, né, que vai falar do campo magnético, vai ser utilizado em outra aula. O principal aqui é essa situação da mão direita, a regra da mão direita para mostrar de que forma o campo magnético circula um fio percorrido por corrente elétrica. Regra da mão direita, se está para cima, polegar aí apontando para cima e os outros dedos indicando que está no sentido anti-horário. Se for para baixo, sentido horário, simples dessa forma. Então, beleza? Agora vocês vão para as atividades e já nós voltamos com as correções. Daqui a pouquinho estamos aqui para corrigir e tirar alguma dúvida que vocês tenham, ok? Isso. Então, pessoal, agora vamos tirar as dúvidas que possivelmente tenha ficado. Então, vamos lá, né? Começar aí com calma, exercícios bem tranquilos. Então, vamos lá? Questão número 1 aí, ó.
Para que ocorra a passagem de corrente elétrica, que aconteça essa corrente elétrica pelos fios de um circuito elétrico, é necessário que exista uma diferença de quê? Uma briga, né? Uma diferença de opinião, né? Isso. Letra A, uma diferença de temperatura entre os polos de uma pilha, basta ter diferença de temperatura, um lado frio, o outro outro quente, né? Isso. Ou tem que ter uma diferença de área entre os polos de uma pilha, ou tem que ter uma diferença de resistência elétrica entre os polos de uma pilha, um lado com mais resistência, outro com menos, ou será que tem que ter uma diferença de volume entre os polos de uma pilha? A pilha tem um lado, tem um volume maior do que o do outro. Ou tem que ter uma diferença de potencial elétrico entre os polos de uma pilha? Quando fala volume, às vezes a pessoa pode pensar naquela situação, né? Que tem a partezinha mais... uma protuberância, né? Para poder colocar, geralmente você tem. Não vou botar aqui algo a mais que já... Mas não é isso, né? Tem aquele volumezinho a mais só para questão de colocar lá. É o formato dela que facilita na hora de colocar lá dentro dos equipamentos, né? Então aí, será que eles sabem? Será que eles vão acertar essa ideia? Com certeza. Falou-se que quem organiza os elétricos para que haja corrente elétrica é justamente o campo elétrico. E quando nós falamos de campo elétrico, a gente lembra de, nas linhas de força do campo elétrico, o potencial elétrico, né? Isso. Aí você pensa o quê? Se eu não tiver diferença, é igual você pegar uma... Vamos colocar aí, você corta um cano, né? Faz uma calhazinha e bota uma esferinha. Enquanto você estiver alinhado, se você colocar ali em cima de um objeto, pegar um nível certinho, ela vai ficar parada. O que você tem que criar? Uma diferença. Diferença de potencial, só que nesse gravitacional. Aqui é a diferença de potencial elétrico. Por quê? Você diminui aqui, ó, a altura de 1, a esferinha vai descer. Por quê? Um lado está um potencial maior, outro menor. Então você criou uma diferença. Só que no nosso estudo agora... é uma diferença de potencial elétrico. Tem que ter o potencial positivo e negativo que vem na pilha. Que depende da distância do campo elétrico, né? Mais próximo ou mais longe do campo elétrico que foi gerado. Aí você olha, vou pegar a pilha e vou inverter. Não vai adiantar, porque se você botar positivo, tem diferença de potencial, cessa o campo elétrico, cessa os movimentos elétricos, o equipamento não funciona, certo? Então, vamos lá, continuando. Então, aí, com certeza... é potencial elétrico entre os polos de uma pilha. Certeza que tem que ter a diferença de potencial para gerar o campo elétrico. É isso que nós estamos falando. Vai gerar um campo elétrico, mas quem gera é a diferença de potencial. Se não a diferença de potencial realiza trabalho. Como a corrente elétrica tem que ir de um ponto para outra descarga, é necessário que haja o trabalho. Só o campo elétrico ele organiza. Mas para ir de um ponto para o outro, o que é preciso? Realizar um trabalho. E quem realiza o trabalho é a diferença de potencial com o deslocamento da partícula, que são os elétrons livres. Aí você pensa assim, então a pilha, por que tem materiais diferentes? Exatamente porque tem que ter um meio para passar, só que tem que ter dois materiais de potenciais diferentes. Um que vai ceder e o outro que vai receber. Um doa elétrons, o outro recebe, senão não adianta também. Não adianta ter o meio se não tem a diferença. É quando você faz, por exemplo, experimentos aí, por exemplo, com a latinha, prego, água sanitária ou água salgada. Aí só aqueles equipamentos você consegue, porque você está fazendo os elétrons livres do metal ali sair de um e ir para o outro. Aí quando começa a passar e ter esse movimento. Um experimento bem simples. Mas vamos lá, continuando. Então a diferença de potencial. Questão número 2, qual é a quantidade de elétrons? Então olha só, a quantidade de elétrons é número. Não é quantidade de carga, para não confundir aí a quantidade. Quantidade de elétrons que passam, né, por um segundo por uma seção de um fio condutor pelo qual flui uma corrente elétrica de 150 miliamperes. Já está te falando a corrente elétrica, está te dando a carga elementar e está te perguntando quantos elétrons estão passando por segundo. Ele já te disse que ele quer por segundo. Bom, 150 miliamperes é 0,15 amperes, porque mili é, no caso, aqui, dividir por 1000, né? Isso, 10 a menos 3. Eu tenho que voltar 3 casas, né? Então aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. É porque aqui, não pega, aqui pegou...
É porque pega um Como pouquinho... o zero não pode ficar sozinho, a vírgula tem que colocar um zero. É porque pega um pouquinho afastado e eu tento acertar. Pronto, 0,15 amperes. Então, qual é a equação que eu vou usar? I sobre Q I igual a Q dividido por ΔT. Só que o Q é a quantidade de elétrons que eu quero, tá aqui, a quantidade de elétrons é esse N. A carga elementar já foi dada, então tiro o Q e coloco o que ele representa, N vezes Z. Substituindo os valores, tranquilamente aí 0,15 vezes 1 não vai mudar nada, mas eu vou ter que dividir, né? 0,15 por 1,6. Isso vai me dar um resultado de 0,09375 vezes 10 a 19, que é o número de elétrons. Então, eu organizo, lógico, né? Aí se você quiser, mas por que ficou 0,9375 vezes 10 a 18? É um resultado. Eu sou Mac quis, né? Porque, na verdade, você pode colocar aí notação científica. Posso não colocar, posso. Podia deixar o mesmo valor lá em cima também, 0,02319, estaria correto, porque é uma questão aberta. Tá? Poderia ser isso aqui, né? Sem problema nenhum. Uma questão aberta, todas as respostas são corretas, porque só arranjou aí. Todos eles são resultados iguais. Aqui, importante lembrar que a gente quase não comentou aí, mas a carga elétrica, pessoal, está sempre aí em módulo, né? Por que não preocupa com o sinal de mais e de menos? Porque corrente elétrica é escalar. Isso. Ela é escalar, não importa, não tem esse negócio de sinal de mais e menos para lá ou para cá. A corrente elétrica é escalar. Nós vimos lá que os outros não eram, como campo elétrico, potencial elétrico, né? O potencial, a diferença de potencial é vetorial e o potencial elétrico também é escalar. Corrente elétrica é escalar. Por isso que não importa ter mais ou menos, não é informação nenhuma, não é a informação que interessa. Nós vimos lá que em carga interessa saber se é positiva ou negativa. Até porque o campo pode ser de afastamento, aproximação, etc. Mas aqui na corrente elétrica não há nenhuma importância. Por quê? Porque essa informação, ela simplesmente se perde. E a gente já sabe que o elétron é uma carga negativa e nós sabemos que vai passar 100, 200 milhões... Não tem como passar menos 10. Isso. Não existe menos 10 elétrons, existe mais 10, 50 milhões e tudo mais. Só que a carga do elétron a gente já sabe que é negativa e sabe que só ele se move. E eu quero saber a quantidade de número, não existe número de elétrons negativo. 10 menos 10. Então é essa a ideia que nós estamos falando. Escalar a corrente elétrica, não preocupe com o sinal. Beleza, vamos então, lá. Vamos lá. E lembrando aí que pode colocar exatamente da forma que você achar melhor. A gente colocou aí uma questão aberta, não tem que marcar alternativa. Tanto lá 10 a 19 estava certo, depois 10 a 18, 10 a 17, até outro que você quiser ajeitar aí. Quer pôr um monte de zero e pôr 10 a 29, pode colocar. E como dizem, né? Nós vamos contar para ver se a quantidade de zero isso é correta, aqui só isso. Aqui nós não temos problema com isso, porque nós temos professores maravilhosos aí, né? Os melhores professores que existem no estado de Rondônia. A professora Luz, o professor Maurício, ensina muito bem matemática, então nós nem nos preocupamos com isso, Verdade, com certeza. Melhor aula que você pode ter. Isso eu tenho certeza que ela passa certinho essas regrinhas e a gente ainda reforça, né? Ainda tem um reforço aqui pra gente. Então, a Unifesp, né, uma das grandezas que representa o fluxo, no caso de elétrons, que atravessa um condutor, é a intensidade da corrente elétrica. Representada pela letra I, trata-se de uma grandeza. Acabei de explicar, aí foi fácil. Aí não tem como. Já falei, né? O professor Décio reclama que eu me antecipo, ele vai e se antecipa. Então aqui já posso fazer o quê? Riscar essa e riscar essa. Vamos analisar só duas. A letra A, escalar, porque é definida pela razão entre grandezas escalares, carga elétrica e tempo. A outra aqui, escalar, porque o eletromagnetismo só pode ser descrito por grandezas escalares nunca. Acabamos de falar do campo magnético, é vetorial, né, na aula. Não tem nem como, então... Ficou fácil demais aí, ainda antecipei ainda. Desculpa aí, professor Mac, eu pegando meu me mal. empolguei aí, eu queria falar e... Tá pegando meu mal. Daqui a pouco eu vou começar a contar história. Quem não tem dinheiro, conta história. Verdade. Então vamos lá. E a questão de Enem, né? Isso. Olha aí, 2013, né? Um bom tempo já. O circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente,
e uma chave interruptora, para você controlar o sistema, né? Ligar e desligar quando você quiser. Interruptor de casa mesmo, Isso. é a mesma ideia. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor, porque ela é incandescente, ela irradia calor. E também a luz, clareia, né? Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica ao atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. Está afirmando, ninguém está perguntando nada. Como fala desgaste é porque realmente, né, vai reduzir ali, a corrente tenta passar, só que tem aquela resistência, né, então ela força um pouquinho mais. Bom, então, de acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez de quê? Também falei durante a aula muito isso aqui. Com que o fluido elétrico se desloca do circuito. Fluido? Né? Vamos lá. Ou as cargas negativas móveis atravessam o circuito. Também falei disso aqui, né, Décio? Que falei sobre quem se move, justamente. como se move, a velocidade que se move. O campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. Então, a rapidez com que a bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada ou libera as cargas positivas e negativas se chocam. Na verdade, as cargas positivas e negativas se chocam no filamento. Mas então, carga positiva e negativa se chocam, existem as cargas positivas no conceito de corrente elétrica, né? E outra, será que as cargas positivas se movem? Será que o próton se move? A gente já falou sobre isso. Então aqui, com certeza, falei e repeti várias vezes para eles. Falei que dentro ali, deixa eu aqui voltar, canetinha. O que eu falei? Pessoal, olha só, toda vez que você tem, até um dos inícios da comunicação foi o código Morse, né, que é o telégrafo, né? Isso. Então o telégrafo, ele era elétrico. O que era o telégrafo? Era ligar e desligar. Só que aí criaram um código, né? Um rasgo maior, pontinhos, um espaçamento, 2 toques. Esse foi o primeiro, que ele colocava sinais. Depois foi o que? O som. Que aí você tinha aquele som mais prolongado, mais curto, sequências de curto, 2 curtos e 1 longo, cada um representava uma letra. Mas o que aconteceu? Ele percebeu que aquilo dava um choque. Ele falou, até um Frei, se eu não me engano, ele foi falando, não recordo o nome agora, que essa questão de nome é meio complicado para mim. Não consigo, mas eu sei que ele fez experimento. Aí vários pegaram aqui ao redor de uma roda, deram a mão e ele criou. E ele viu que era instantaneamente levava o choque. Então a comunicação seria instantânea. Mas não é que o elétron vai se mover daqui até lá instantaneamente. O que faz mover é o campo elétrico, que é instantâneo. Ele é praticamente a velocidade da luz. Justamente. Ele, se formou. Então ele já está na ponta e na outra. Agora, as cargas se movem muito devagarzinho. E, como eu falei, alguns centímetros por minuto. Mas para o elétron, isso aí é uma distância imensa, né? Que praticamente... porque para ele... Né, ele é muito pequeno, muito pequeno. Uma distância de centímetro já é muito grande. Então, o que faz nanômetro, isso... né? Distância de um para o outro lá e você pegar um... E nem é visível para a gente, né? Como foi falado, ainda não é visível. Ninguém conseguiu ver um átomo ainda, mesmo com microscopia eletrônica, que é muito avançada. Ainda não foi possível ver um átomo. Então, o que acontece? O que é gerado instantaneamente em um fio é o campo elétrico, tá? Então, vamos Justamente. lá? E ele faz isso, ele é gerado dentro do fio, vamos ver lá a resposta correta, então? Então, ele é gerado instantaneamente. E ele que ordena o movimento dos elétrons. Então, é o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. Pode estar aqui, ou mais longe, mas é instantâneo. E para fechar a aula aí com chave de ouro, material complementar, né? Assistir ao vídeo Choques Elétricos, olha só. O que pode matar? Sintomas, alta e baixa tensão, duração pouquinho, 4 minutos e 51 segundos. Justamente. Bem bacaninha, postado em 9 de novembro de 2020, aqui até atualizei esse vídeo, né? Tinha um anterior que não tinha mais, atualizei. Então aí vocês podem ir lá acessar, que com certeza vocês vão gostar. Então, lembrando, né, gente, sempre a ideia da aula é fazer vocês aprenderem mais sobre o dia a dia de vocês e ter mais segurança. Justamente. E o material complementar é muito importante, porque ele complementa a sua aula com um vídeo, né? Até assiste no celular aí, tranquilinho.
Então, pessoal, até a próxima. Até a Tchau. próxima aula.